Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Grande debate que se estabeleceu após a derrota do Grêmio por 2-0 contra o Bahia na tarde deste sábado no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul foi quanto à preservação total dos titulares do Grêmio. Será que realmente foi uma decisão correta do técnico Renato de poupar todo mundo? Será, mesmo havendo um jogo decisivo na próxima terça-feira contra o Fluminense pela Libertadores América, essa decisão radical, será que ela foi bem pensada? E esse debate aí, obviamente, chegou à sala de entrevistas do técnico Renato Portaluppi e acabou criando aí um clima bastante forte entre o treinador e os jornalistas. Renato, por exemplo, sugeriu aos repórteres que perguntassem aos torcedores se ele não estava certo em ter preservado força máxima. Renato tem a convicção de que não agiu de maneira equivocada e voltou a usar aquela frase tradicional dele: eu faria tudo de novo. Não estou nem um pouco preocupado com o Campeonato Brasileiro, afirmou o treinador do Grêmio. E até na discussão com os jornalistas, Renato anda bastante agressivo nas últimas entrevistas. Disse que vocês aí estudam fazem um ano de faculdade e já acham que sabem mais do futebol do que um cara como eu que está há mais de 30 anos. Não é exatamente essa a discussão. Os jornalistas, obviamente, têm todo o direito de fazer questionamentos ao técnico. Não se trata aí de saber quem domina mais a matéria. Não é essa a questão. A questão é que os jornalistas apenas colocam, durante as entrevistas, as questões que estão sendo levantadas lá fora pelos torcedores. Mas o Renato, realmente, ele não gosta de ser questionado e fica a frase aí: eu faria tudo de novo. Será que o Renato age certo dessa maneira? A rigor, pessoal, e eu falo aqui em nome da KTO, divirta-se com a KTO, a derrota a rigor não traz maiores prejuízos para o Grêmio nesse momento no Campeonato Brasileiro. O Grêmio não vai terminar a rodada de jeito nenhum dentro do G4. O problema é que agora já são 11 derrotas no Campeonato Brasileiro. Esse é realmente um dado muito forte. É muito impactante para um clube do tamanho do Grêmio. Claro, circunstâncias completamente anormais, sem a possibilidade de jogar em casa, mas o mundo não para, né? O mundo não vai parar diante das queixas do Grêmio. Então já são 11 derrotas e isso é preocupante à medida que o Grêmio terá ainda muitos jogos difíceis até o final do campeonato. E muitos desses jogos o Grêmio poderá perder. Atlético Mineiro, por exemplo, dia 1º de setembro, o jogo da reabertura da Arena, é um bom time. O Atlético Mineiro pode não estar numa grande fase, mas é um bom time. Tem Flamengo, tem Internacional, tem Palmeiras, tem o Fortaleza. E aí, o que vai acontecer? Porque em algum momento, se o Grêmio avançar na Libertadores América, e a tendência é que isso aconteça, o Renato até diz: não, vamos ser um mês aí sem Libertadores, mas ela vai voltar. Claro que ela vai voltar, e aí, levando-se em conta o pensamento do Renato, outra vez ele vai poupar os titulares nessas partidas difíceis pelo Campeonato Brasileiro. E aí como é que fica? Aumenta naturalmente o número de derrotas. Então o prejuízo é a longo prazo. O Renato está tranquilão, não tem medo de nada, mas o torcedor, obviamente, tem lá os seus receios. Receios que foram colocados aí pelos jornalistas na entrevista coletiva. Quanto ao jogo, Arezzo. Realmente, né? Poderia ter entrado um pouco mais cedo no lugar do Diego Costa. Claro que poderia, visivelmente fora de ritmo, o Diego Costa. E se a ideia do Renato é fazê-lo rapidamente ficar outra vez à disposição, poderia ter dado um tempo menor para ele e colocar o Arezzo com mais tempo. Resolveria o Arezzo? Não sabemos. Até perdeu o gol o Arezzo. Até perdeu o gol. Mas, pelo menos, daria mais mobilidade, como deu ao ataque do Grêmio. Monsalve mostrou qualidade. Ele realmente pode disputar a posição com o Cristaldo. É outra característica, ele é muito mais participativo do que o Cristaldo. A gente vê ele em muito mais ações em várias partes do gramado do que vê o Cristaldo. Então essa disputa aí ela pode realmente se estabelecer. O Renato, até isso também tem sido crítica aí, motivo de críticas de torcedores nas redes sociais. O Renato disse que o Monsalve não pode jogar junto com o Cristaldo, mas ele colocou o Monsalve durante vários minutos juntamente com o Natan Pescador. Ou seja, uma incoerência realmente do treinador do Grêmio. E o Aravena, o chileno, mostrou que ainda não se encontrou dentro desse grupo do Grêmio, ainda está em fase de adaptação. Era esse o recado.
Muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Meta 50 mil inscritos até o final de 2024. Um abraço.